Olá, pessoal! Vamos continuar com nossos vídeos de cálculo numérico. A gente vai continuar a falar sobre o problema da interpolação. Então, vamos relembrar. A gente tem uma coleção finita de pontos, tá certo? Vão ser n mais 1 pontos. Esses pontos são x0, y0, x1, y1 até xn e yn, certo? E a gente quer achar algum polinômio p de x. Esse polinômio a gente chamou de polinômio interpolador, que vai ter o grau menor ou igual a n. Então, se eu tenho n mais 1 pontos, o grau é no máximo n. Portanto, se eu tenho 10 pontos, o grau é no máximo 9. Se eu tenho 5 pontos, o grau é no máximo 4. E assim por diante. O grau é no máximo 1 a menos do que a quantidade de pontos, certo? E esse polinômio precisa exatamente passar por esses pontos. Ou seja, p de x0 tem que ser igual a y0, p de x1 tem que ser igual a y1, e até o p de xn tem que ser igual ao yn. No último vídeo, a gente viu que o polinômio interpolador ele sempre existe e é único, portanto, por qualquer método que a gente use para determinar quem é esse polinômio, a gente vai ter que chegar ao mesmo resultado. E a gente mostrou que dava para resolver esse problema de achar quem era o polinômio interpolador resolvendo um sistema linear, certo? Esse método é simples, é fácil de fazer, se eu tiver uma quantidade pequena de pontos, mas imagina que eu queira interpolar 1000 pontos, certo? Por exemplo. Então, nesse caso, fica muito custoso do ponto de vista computacional para a gente fazer usando eliminação gaussiana. Tem formas bem mais eficientes que usam muito menos memória, tá, do computador do que a eliminação. A gente vai começar a ver algumas dessas formas no vídeo de hoje. Beleza? Então, a técnica que a gente vai utilizar aqui vai ser tentar expressar o polinômio interpolador como uma combinação linear de polinômios mais simples. E os coeficientes dessa combinação linear vão ser exatamente os y dos pontos que a gente está tabelando, certo? Então, vai ficar assim, ó, y0 vezes L0 de x. Daqui a pouco eu vou explicar quem que é esse L0 de x. Aí mais y1 vezes L1 de x, mais y2, L2 de x e assim por diante, até mais yn vezes Ln de x. Todos esses polinômios aí, esses polinômios L0 de x, L1 de x até Ln de x, são polinômios que satisfazem a seguinte propriedade. Se eu pego Li, certo? Por exemplo, se eu pego o L2 aí, tá? E substituo ele em um dos x dos meus pontos tabelados, beleza? Então, por exemplo, eu estou olhando aí para o L1 do x2, certo? Estou olhando para o L5 do x5, certo? Estou pegando um desses meus polinômios e substituindo em um dos x dos pontos tabelados. Isso aqui vai dar 1, tá? Se i for igual a j, e vai dar 0 se i for diferente de j. Então, por exemplo, se eu pego aqui o L0 de x, como que eu vou determinar quem é esse cara? Ele vale 1 no x0 e vale 0 em todos os outros. Então, L0 de x0 é 1, L0 de x1 é 0, L0 de x2 é 0 e assim por diante. Agora o L1. O L1 ele vale 1 quando o x for igual ao x1 e vale 0 quando o x for igual a qualquer outro desses x daqui dos meus pontos. Então, L1 de x0 dá 0, L1 de x2 dá 0 e assim por diante, certo? E assim a mesma coisa vale para os outros polinômios que aparecem aqui. No último deles, esse Ln de x, ele vale 1 quando o x for igual ao xn e vale 0 quando x for igual a qualquer um dos outros valores de x aqui. Ln de x0 é 0, Ln de x1 é 0 e assim sucessivamente. Beleza? Vamos ver um exemplo simples. Vamos pegar aqui o caso em que o n é igual a 2. Tá? Então, eu só tenho 3 pontos. Tá? Os meus pontos agora vão ser x0, y0, x1, y1 e x2, y2. Beleza? E quem que vai ser o meu polinômio interpolador? O meu polinômio interpolador vai ser p de x igual a y0
vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x. Vamos ver como é que a gente acha esses polinômios auxiliares aí, certo? Por exemplo, quem que é o L0 de x? Pelo que eu tinha falado, esse polinômio tem que valer 1 quando x for igual ao x0, e tem que valer 0 quando x for igual ao x1 e quando x for igual ao x2. Se ele vale 0 quando x for x1, então o x1 tem que ser uma raiz dele. Mesma coisa para o x2. Então, eu vou ter como garantir isso se eu fizer assim, se eu colocar x menos x1, tá? Vezes x menos x2. Se eu colocar assim, L0 de x1 vai ser 0 vezes alguma coisa, vai dar 0. L0 de x2 vai ser alguma coisa vezes 0, vai dar 0. Mas não é só isso que eu preciso, né? Eu preciso também que quando eu substituir o x por x0, dê igual a 1. Tá dando 1? Não necessariamente, né? Vai dar x0 menos x1 vezes x0 menos x2. Para eu garantir que esse resultado é 1, eu vou dividir aqui por esse resultado que eu acabei de falar. Por x0 menos x1, beleza? Vezes x0 menos x2. Bem simples, né? Então, se o polinômio for esse aqui, se o L0 de x for esse aqui, então L0 de x0 dá quanto? x0 menos x1 vezes x0 menos x2 sobre x0 menos x1, x0 menos x2, dá 1, beleza? Claro, estou supondo que o x0 e o x1 são diferentes, que o x0 e o x2 são diferentes, certo? Isso aí não precisava nem que eu tivesse comentado. Se eu substituir o x agora por x1, aí vai dar o quê? x1 menos x1 aqui, já deu 0. E se eu substituir o x por x2, aí vai dar o quê? Aqui eu vou ter x2 menos x2, dá 0. Então, esse é o polinômio que eu estava procurando, certo? Vamos ver agora, quem é que seria o meu L1 de x? L1 de x vai ser, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu quero que ele seja igual a 0 no x0 e no x2. Então, ele vai ficar aqui em cima, ó, x menos x0, x menos x2. Porque aí x0 e x2 são raízes dele. Só que eu quero que ele seja igual a 1 quando o x for igual ao x1. Então, eu vou dividir aqui ó, pelo valor desse numerador quando o x for x1, que é quanto? x1 menos x0, x1 menos x2. Esse polinômio aí também serve às nossas exigências, atende às nossas exigências. Ele vale 1 no x1 e vale 0 nos outros. E por último, quem é que vai ser o L2 de x? L2 de x vai ser, agora, vamos ver, né? Então, ó, quando eu tenho aqui o 1, em cima fica o x menos o x0 e x menos o x2. Quando eu tenho aqui ó, o L0, em cima fica x menos x1, x menos x2. Então, aqui vai ficar o que em cima? Se aqui é 2, eu vou ter em cima subtraindo x menos x0 e x menos x1. Beleza? E embaixo? Embaixo eu vou ter que botar algo que garanta que quando eu substituir o x por x... quando eu substituir o x pelo x2, dê 1 o resultado. Então, embaixo tem que ser x2 menos x0, x2 menos x1. Pronto. Então, a gente sabe aí ó, quem são todos esses polinômios. Beleza? Então, já determinamos quem são L0, L1 e o L2, certo? No caso geral, é a mesma coisa que funciona. Se eu tivesse n mais 1 aqui, certo? Então, no L0 de x, eu ia botar aqui no numerador x menos x1, x menos x2, x menos x3 e assim por diante. O único que não ia aparecer em cima ia ser quem? X menos x0. Por quê? Porque eu estou no L0, certo? E embaixo vai ficar o quê? O que tiver em cima, só que com x0 no lugar de x. Aqui agora, se fosse com n mais 1 pontos, eu ia ter em cima x menos x0, x menos x2, eu ia ter que pular o x menos x1, beleza? Então ia ficar x menos x0, x menos x2, x menos x3 e assim por diante. E embaixo, a mesma coisa que tem em cima, só que com x1 no lugar do x. E assim por diante, beleza? Repara aqui ó, que eu tenho que o L0 de x é um polinômio que tem que o grau dele é quanto? Eu tenho esse aqui que é de grau 1, esse aqui que é de grau 1 também. Então, esse cara aqui tem grau 2. Beleza? Esse aqui
também tem grau 2. Porque no numerador eu tenho a multiplicação de 2 de grau 1. E aqui, esse último também tem grau 2. Certo? Portanto, na hora que eu faço essa operação aqui, eu estou somando um que tem grau 2 com outro que tem grau 2 com outro que tem grau 2. Então, esse meu polinômio A e o P de x, ele vai ter grau no máximo 2, certo? Não precisa ser 2, pode ser que o grau diminua. Por exemplo, imagina que eu estivesse somando x ao quadrado mais 2x com menos x ao quadrado mais 3x. Aí daria o quê? X ao quadrado ia cancelar com menos x ao quadrado e ia ficar 2x mais 3x daria 5x. Portanto, a soma de 2 que são do segundo grau poderia dar 1 que é do primeiro grau. Então, pode ser que o grau diminua quando eu faço a soma de vários de mesmo grau. Mas nunca vai aumentar. E é isso que a gente quer, né? A gente quer um polinômio com grau no máximo n. Então, todos esses aqui vão ser polinômios que vão ter grau n. Se eu somar todos esses polinômios que têm grau n, a soma vai ter grau maior ou igual... Desculpa, a soma vai ter grau no máximo n. Então, eu já tenho aqui um certo polinômio que satisfaz o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exemplo do caso n igual a 2. Se eu substituir o x por x1, vai dar o quê? Eu vou ter y0 vezes L0 de x1, que é quanto? É 0. Mais y1 vezes L1 de x1, que é quanto? É 1. Então, essa parte aqui restou um y1. Mais y2 vezes L2 de x1. L2 de x1 é 0. Então, ficou só o y1, tá? Agora, se eu substituísse aqui ao invés de x1 por x0, aí daria o quê? Eu ia ter y0 vezes L0 de x0. L0 de x0 é quanto? É 1. Então, daria só y0, né? Mais y1 vezes L1 de x0, que é 0. Mais y2 vezes L2 de x0, que é 0. Então, P de x0 é y0. O que a gente está vendo é o quê? É que essa fórmula aqui, ela vai me dar exatamente um polinômio que tem grau menor ou igual a n e que passa pelos pontos que a gente quer. Então, esse cara aqui é o polinômio interpolador. Beleza? É o polinômio interpolador. Nesse caso, a gente diz que é o polinômio interpolador de Lagrange. Porque foi Lagrange quem desenvolveu essa técnica para achar esse polinômio, tá? A gente ainda vai ver a técnica de Newton para calcular quem é o polinômio interpolador. Mas a técnica de Lagrange já é bastante simples, como a gente vai ver agora em alguns exemplos. Certo? Então, deixa eu apagar tudo aqui e vamos resolver. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, vamos determinar quem é o polinômio que vai interpolar os pontos 1 e 3, 3 e 5, e 4 e 4, usando o método de Lagrange, tá? O que é que a gente tem que fazer, então? Vamos dizer que x1 vale 1, então o y... Desculpa, vamos começar com 0, né? x0 vale 1, então o y0 vale 3. Vamos dizer que x1 vale 3, então o y1 vale 5, certo? E vamos dizer que o x2 é 4, então o y2 também é 4. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui esse 3. Certo? O que é que eu tenho que fazer, então? Eu vou montar assim, ó, o meu polinômio. P de x vai ser y0, que é 3 vezes L0 de x, mais y1, que é 5, vezes L1 de x, tá? Mais y2, que é 4 vezes L2 de x. Vamos agora calcular quem são esses polinômios aí auxiliares. Então, quem é que é o L0 de x? Vamos fazer aqui. L0 de x tem que ser algum polinômio que seja igual a 1 quando x for igual ao x0, e 0 quando x for igual a x1, e também quando x for igual a
ao x2. Então, como é que vai ficar, né? Vai ficar x menos x1, x menos x2, sobre x0 menos x1, vezes x0 menos x2. Vamos substituir os valores que a gente tem agora, né? Quem é o x1, na realidade? O x1 vale 3. Então, vamos colocar aqui. Quem é o x2 agora? x2 é 4. Então, vamos colocar aqui. E quem é o x0? x0 é 1. Vamos colocar aqui. Beleza? Beleza. Então, a gente vai ficar com o seguinte. X menos 3 vezes x menos 4. Quanto que dá isso? X ao quadrado, beleza? Menos 4x, menos 3x, então menos 7x. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, certo? Fazendo a propriedade distributiva. E aqui embaixo dá o quê? Aqui embaixo eu vou ter 1 menos 3, que dá menos 2, vezes 1 menos 4, que dá menos 3. Então, deu menos 2 vezes menos 3, deu mais 6, né? Pronto, então o meu L0 de x é isso aí. X ao quadrado menos 7x, certo? Pronto, mais 12 sobre 6. Vamos ver agora quem é que é o L1 de x. Vamos começar um pouquinho mais pelo lado de cá. Então, L1 de x vai ser o quê? O que é que eu tenho que fazer, né? Em cima eu vou fazer x menos sempre os pontos diferentes de quem agora? Do x1. Então, eu vou pegar, então, x menos x0. Quem é x0? É 1. Vezes x menos x1. Não, esse eu pulo. Então, vezes x menos vai ser x menos x2. Então, x menos 4 aqui. Sobre quem? Sobre a mesma coisa que tem em cima, só que no lugar do x eu coloco quem? Coloco o x1. Então, vai ficar 3 menos 1 é 3 menos 4. O que é que vai dar isso? Em cima eu tenho, distribuindo, vai ser x ao quadrado, aí menos 4x menos x, então ficou menos 5x, menos 1 vezes menos 4, pronto, deu mais 4. E embaixo, 3 menos 1 dá 2, e 3 vezes menos 4 dá menos 1, então ficou menos 2 aqui, certo? Beleza. Finalmente, quem é que é o L2 de x agora? Para a gente ir logo montar aqui quem é o polinômio meu interpolador. Em cima eu vou ter, se eu estou no L2, então eu pego x menos x0 e x menos x1. Então vai ficar x menos x0, x0 é 1, tá? Vezes x menos x1, que é 3, certo? Sobre, mesma coisa que tem em cima, só que com o x2 no lugar do x. Então vai ficar 4 menos 1 vezes 4 menos 3. O que é que vai dar aqui? X ao quadrado vezes x vezes menos 3, dá menos 3x, menos x, então menos 4x, e menos 1 vezes menos 3, mais 3. Sobre, aqui embaixo eu tenho 3 vezes 1. Tá bom. Então agora vamos substituir lá no polinômio, para a gente ver o que é que vai ficar. A gente vai ter p de x igual a quem? 3 daqui, né, com o 6 de cá, vai ficar 1 meio, que multiplica x ao quadrado menos 7x mais 12. Agora aqui, tem 5 daqui com menos 2 de cá, então fica menos 5 meios vezes x ao quadrado menos 5x mais 4, certo? Mas o outro termo ainda aí que não vai caber aqui, né? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. O outro termo vai ser o quê? Mais esse 4 que tem aqui, sobre esse 3 que tem aqui, então mais 4 terços, vezes x ao quadrado menos 4x mais 3. Massa. Então agora vamos só organizar, para a gente terminar. Quem é que é o coeficiente de x ao quadrado? De x ao quadrado, eu vou ter 1 meio vezes x ao quadrado, então já entra 1 meio aqui. Aqui eu tenho quem? Tenho menos 5 meios vezes x ao quadrado, certo? E aqui eu tenho mais
4 terços vezes x ao quadrado. Mais, agora a parte do x. Quem é que é o coeficiente de x? Aqui eu tenho 1 meio vezes menos 7, então vai ficar menos 7 sobre 2 na parte do x. Aqui, menos 5 meios vezes menos 5x, então vai ficar mais 25 sobre 2, tá? E aqui eu tenho 4 terços vezes menos 4x, então entra menos 16 sobre 3x. Mais, para finalizar, o termo que não depende de x. Aí vai ser o quê? Aqui eu tenho 1 meio vezes 12, dá 6. Menos 5 meios vezes 4, vai dar menos 20 sobre 2, né? Dá menos 10. E 4 terços vezes 3 dá 4. Vamos organizar então. Quanto que vai dar 1 meio menos 5 meios mais 4 terços? 1 meio menos 5 meios dá menos 4 meios, né? Então ficou menos 2 mais 4 terços. Menos 2 é menos 6 terços. Menos 6 terços mais 4 terços dá menos 2 terços. Então a gente já bota ali. P de x vai ser menos 2 terços x ao quadrado. Beleza? Mas agora, quem que é esse coeficiente daqui? Eu vou ter menos 7 sobre 2, certo? Mais 25 sobre 2. Dá quanto isso? Vai dar menos 7 mais 25 dá 18. 18 por 2 dá 9. Então ficou 9 menos 16 terços. 9 é 27 terços. Então fica 27 terços menos 16 terços. Certo? Isso aí dá 11 terços, né? Então vamos colocar aqui. Então mais 11 terços vezes x. E essa parte aqui dá o quê? 6 menos 10 dá menos 4, mais 4 dá 0. Terminou. Esse que é o polinômio interpolador. P de x é igual a menos 2 terços vezes x ao quadrado, mais 11 terços vezes x. Beleza? Vê que é bem simples, né? E o trabalho que a gente tem é só organizar quem são esses coeficientes aqui. Mas isso, se a gente for fazer em um computador, por exemplo, é muito simples de fazer. Certo? Beleza. Então vamos ver mais um exemplo agora. Deixa eu apagar aqui. E aqui também. Então esse próximo exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Agora são 4 pontos, tá? Então a gente vai ter menos 1 e menos 5, certo? Aí, 1 e menos 1 é o meu segundo ponto. O terceiro ponto vai ser igual a 2 e 1. E o último ponto vai ser 3 e 3. Então eu quero achar quem é o polinômio que vai interpolar esses meus pontos aí. Então eu vou dizer que o x0 é menos 1. Então o y0 vai ser menos 5. Beleza? Vou dizer que o x1 é 1. E aí o y1 vai ser menos 1. Tá? Vou dizer que o x2 é 2. E aí o y2 vai ser 1. E vou dizer que o x3 é 3. E aí o y3 ele vai ser 3 também. Como que o polinômio ele vai ficar agora? Nesse caso, eu vou ter P de x igual a quem? y0 vezes L0. Então vai ficar menos 5 L0 de x. Tá? Mais y1, que é 1, vezes L1 de x. Tá? Mais y2, que é 1 de novo, vezes L2 de x. Tá? Aqui eu errei, tá? Aqui é menos 1, beleza? Então aqui não é mais 1 não, aqui é menos 1. Então menos 1 vezes L1 de x, agora sim, mais y3, que é 3 vezes L3 de x. Então eu tenho que montar esse polinômio agora. Vamos descobrir então quem é cada pedacinho desse aí. Começando com o L0 de x. L0 de x, como é que eu vou achar? Ele vai ser um polinômio que vale 1 no x0, então ele vale 1 no menos 1, e vale 0 nos outros pontos aqui em cima, tá? Nos outros valores de x que eu tenho aí em cima. Então ele vai ter que ficar assim, ó. X menos x1, fica x menos 1, vezes x menos x2, fica x menos 2, vezes x menos x3, fica x menos 3. Sobre
Mesma coisa que tem aí em cima, só que com o x0, que é menos 1, no lugar do x. Então vai ficar menos 1, vezes menos 1, menos 2, vezes menos 1, menos 3. Certo? Tá bom, então vamos simplificar isso aí. O que é que vai dar? Então, em cima, se eu fizer x menos 1 vezes x menos 2, aí eu vou ter x ao quadrado, certo? Aí, menos 2x menos x dá menos 3x, e menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, vezes x menos 3. Sobre, embaixo já vai dar o quê? Aqui eu vou ter ó, menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4. Tá? Então, multiplicando mais uma vez, aí eu vou ficar com o quê? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, beleza? Aí eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. E menos 3x vezes x dá menos 3x ao quadrado de novo. Juntando os dois, deu menos 6x ao quadrado. Agora, menos 3x vezes menos 3 dá 9x. Mais 2 vezes x, 9x mais 2x deu 11x. Estou fazendo assim já para agilizar, certo? Mas se você não se sentir confortável de fazer assim, faz devagarzinho mesmo, não tem problema nenhum. E agora, quem que é o termo que falta? É o termo que não envolve x aí, que é 2 vezes menos 3 deu menos 6. E aqui embaixo ficou o quê? Com menos 2 vezes menos 3 deu 6, 6 vezes menos 4 deu menos 24, certo? Então, o L0 de x é x ao quadrado, x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x menos 6 sobre 24. Deixa eu anotar isso aqui embaixo. L0 de x vai ser x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 sobre menos 24. Tá. Agora deixa eu apagar aqui para a gente ver quem é que é o L1 de x agora. Beleza, né? Então vamos lá. L1 de x é quem? No L1 de x agora ele tem que valer 0 no x0, no x2 e no x3. Então vai ficar x menos x0, x menos menos 1, então x mais 1, certo? Vezes x menos agora o x2, x menos 2, vezes x menos x3, então x menos 3. Sobre, mesma coisa que tem aí em cima, só que com o x1, que é 1, no lugar do x. Então vai ficar 1 mais 1, vezes 1 menos 2, vezes 1 menos 3. Certo? Vamos simplificar. Multiplicando esse cara aqui primeiro por esse, x mais 1 vezes x menos 2. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, mais 1 vezes x, menos 2x mais x, deu menos x. Certo? Mais 1 vezes menos 2 deu menos 2, vezes x menos 3. Sobre o quê? Né? Vai ficar 1 mais 1, que é 2, vezes 1 menos 2, que é menos 1, vezes 1 menos 3, que é menos 2. Beleza, e agora? Vai ficar o quê? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, beleza? Aí x ao quadrado vezes menos 3, menos 3x ao quadrado. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Juntando os dois, deu menos 4x ao quadrado. Aí agora, menos x vezes menos 3 deu mais 3x. Menos 2 vezes x deu menos 2x. Então ficou 3x menos 2x, mais x. E o termo independente de x é menos 2 vezes menos 3, que é 6. Tá? Tudo isso sobre 2 vezes menos 1 deu menos 2 vezes menos 2 deu 4. Tá? Então, o segundo polinômio aí vai ser x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6 sobre 4. Vamos anotar isso aqui. L1 de x igual a x ao cubo menos 4x2 mais x mais 6 sobre 4. Agora o L2 de x. L2 de x vai dar o quê? Deixa eu apagar esse aqui. E vamos fazer. No L2 de x eu vou ter o seguinte. Agora, ele tem que valer 0 no x1, no x0, desculpa, vamos fazer na ordem. No x0, no x1 e no x3. Então vai ficar em cima x menos x0, x menos menos 1, vezes x menos x1, x menos 1, vezes x menos x3. Então, x menos 3. Tá? Sobre, mesma coisa que tem em cima, só que com o x, com x2 agora no lugar do x. Então vai ficar 2 mais 1, vezes 2 menos 1, vezes 2 menos 3.
organizando, vamos lá. X mais 1 vezes x menos 1. Esse aí é fácil, é o produto da soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar x ao quadrado menos 1 vezes x menos 3 sobre quem? 2 mais 1, 3, vezes 2 menos 1, que é 1, vezes 2 menos 3, que é menos 1. Portanto, deu o quê? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Aí agora, x ao quadrado vezes menos 3 dá menos 3x ao quadrado. E não tem mais nenhuma forma de obter expoente igual a 2 aí na distribuição. Então vai ficar menos 3x ao quadrado aqui. Com x agora, a única forma é menos 1 vezes x. Então, menos x. E aqui o termo que não depende de x é menos 1 vezes menos 3, deu 3. E embaixo ficou 3 vezes 1 vezes menos 1, deu menos 3. Então, L2 de x é x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos x mais 3 sobre menos 3. Beleza, né? Então, só conferindo aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 sobre menos 3. Pronto, maravilha. Para finalizar, falta só o L3 de x, para a gente começar realmente a escrever quem que é esse polinômio aqui. Então, L3 de x vai ficar... Agora ele tem que valer 1 no x3 e tem que valer 0 nos outros. Então, em cima eu vou ter x menos x0, vai ficar x mais 1. X menos x1 fica x menos 1. X menos x2 vai ficar x menos 2. E acabou. Sobre, mesma coisa que tem em cima, só que com o x é 3, né? No lugar do x. Então vai ficar 3 mais 1 vezes 3 menos 1 vezes 3 menos 2. Vamos lá. Então, de novo, x mais 1 com x menos 1 já deu direto x ao quadrado menos 1. É o produto da soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vezes x menos 2. E embaixo o que é que eu tenho? Tenho 3 mais 1, 4, vezes 3 menos 1, que é 2, vezes 3 menos 2, que é 1. Então, a gente ficou agora com x ao quadrado vezes x, deu x ao cubo, beleza? Aí, x ao quadrado vezes menos 2 deu menos 2x, é a única forma que eu tenho como obter um expoente 2 aqui nessa distribuição. Expoente 1 eu só vou obter com menos 1 vezes x, tá? E menos 1 vezes menos 2 dá 2. Tudo isso sobre 8. 4 vezes 2 vezes 1. Tá bom? Então, o L3 de x é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2 sobre 8. Pronto, então já temos todos eles aqui. Deixa eu puxar esse polinômio aqui, esse L3 de x um pouquinho mais para cá, para a gente liberar espaço, que o espaço aqui está meio escasso agora, né? Muita coisa para a gente escrever na tela, certo? Então, vou tirar essa parte e vamos ver. Como é que vai ficar, então? Nosso polinômio interpolador vai ser p de x igual a... Aí eu vou ter menos 5 vezes L0. Então, o L0 tem esse menos 24 aqui embaixo. Então, menos 5 sobre menos 24 deu 5 sobre 24, que multiplica x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, certo? Aí, menos 1 L1. No L1 tem esse 4 dividindo aqui. Então, menos 1 quarto vezes x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6. Aí aqui eu tenho esse mais 1 com L2. Vai ficar 1 sobre esse menos 3 que tem aqui. Então, menos 1 terço vezes x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. E, finalmente, tenho 3 vezes o L3. Então, tem esse 3 daqui e esse 8 daqui. Então, mais 3 oitavos, beleza? Vezes x ao cubo menos 2 x ao quadrado menos x mais 2. Pronto, agora é só questão de organização, de a gente ver quem é que é o coeficiente de x ao cubo, quem é o coeficiente de x ao quadrado e assim por diante, beleza? Então vamos lá. P de x vai ser o quê? Quem que é o coeficiente de x ao cubo? Então eu vou ter 5 sobre 24 vezes x ao cubo, que vai sair daqui, tá? Aí daqui vai sair o quê?
menos 1/4 x ao cubo. Então, menos 1/4 vem para cá. Daqui vai sair o quê? Menos 1/3 do terceiro polinômio. E daqui vai sair o quê? Mais 3/8. Então, esse número aí é que é o coeficiente de x ao cubo. Quem que é o coeficiente de x ao quadrado agora? Vamos ver. Desse primeiro polinômio, eu vou ter 5 sobre 24 vezes menos 6. Simplificando, né, 6 com 24 vai dar 24 dividido por 6 dá 4, né? Então vai ficar menos 5/4. Beleza? Aí menos 1/4 vezes menos 4x ao quadrado. Tá? Então deu mais 1. Beleza? Menos 1/4. Calma, agora aqui no próximo. Menos 1/3 vezes menos 3. Então deu mais 1 de novo. E aqui deu mais 3/8 vezes menos 2. Então deu menos 3 sobre 4. Esse aí é o coeficiente do meu x ao quadrado. Beleza. Agora, quem que é o coeficiente do x? Aí eu vou ter, nesse primeiro polinômio aqui, ó, 5 vezes 11 sobre 24. Então, 55 sobre 24. Nesse segundo aqui eu tenho o quê? Menos 1/4 vezes x. Então, menos 1 sobre 4. Nesse terceiro aqui eu tenho menos 1/3 vezes menos x, né? Então, vai dar mais 1/3. E nesse último eu tenho 3/8 vezes menos x. Então, deu menos 3/8, tudo isso vezes x. E quem que é o termo que não depende de x? Aí eu vou ter 5/4 vezes menos 6. Então, dá menos 5/4 de novo. Menos 1/4 vezes 6 dá menos 6/4, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. Menos 1/3 vezes 3, né? Então dá menos 1. E mais 3/8 vezes 2 dá mais 3/4. Beleza? Beleza. Então vamos ver o que é que vai dar aí. Vamos fazer um de cada vez. Quanto que vai dar esse daqui? Se eu tiro o MMC entre 24, 4, 3 e 8, o MMC vai ser 24. Tá? E aí eu vou ter 24 por 24 dá 1, aí 1 vezes 5 dá 5. 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes menos 1 dá menos 6. 24 por 3 dá 8, 8 vezes menos 1 dá menos 8. 24 por 8 dá 3, e aí 3 vezes 3 dá 9. Então deu 5 menos 6, deu menos 1. Menos 1 menos 8 deu menos 9. Menos 9 mais 9 deu 0. Beleza? Então esse coeficiente aí do x ao cubo deu 0. Lembra que eu tinha falado. O polinômio que eu vou gerar, ele não precisa ter grau 3. Pode ser que o grau diminua na hora que eu fizer a soma. Exatamente o que aconteceu aqui. O polinômio e o interpolador, ele teria grau no máximo 3, tá certo? Nesse caso, ele tem grau menor do que 3. Ele não precisa ter grau igual ao seu maior grau possível. Tá bom? Agora aqui, quanto que dá esse número de cá? O MMC aqui, aliás, aqui é bem mais fácil, né? Menos 5 menos 5 sobre 4. Menos 3 sobre 4 dá menos 8 sobre 4, dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, esse aqui deu 0. Certo? Então, o termo do x ao cubo zerou, o coeficiente do x ao quadrado também zerou. Vamos ver se os outros zeram, né? Não é possível que zere todo mundo. Não dá. Alguém aí, pelo menos, tem que ser diferente de 0. Vamos ver aqui, o que é que vai ficar? Mais uma vez, o MMC entre 24, 4, 3 e 8 é 24. Então, eu vou ter aqui o 24 por 24 dá 1, e vezes 5, 55 deu 55. 24 por 4 deu 6. 6 vezes menos 1 deu menos 6. 24 por 3 deu 8. 8 vezes 1 deu 8. 24 por 8 deu 3. 3 vezes menos 3 deu menos 9. Então, a gente ficou com 55 menos 6 dá igual a 49. 49 mais 8 dá 57. 57 menos 9 vai dar 48. Em cima ficou 48, embaixo 24. Então, isso aqui deu 2.
Tá? Então, esse monte de número complicado aí simplificou tudo e deu 2, tá? E aqui? Aqui dá para fazer também facilmente, né? Menos 5 quartos com mais 3 quartos deu menos 2 quartos, que é menos 1 meio. Menos 1 meio com menos 3 meios deu menos 4 meios, que é menos 2. E menos 2 menos 1 deu menos 3. Então, finalizou. Quem aqui é o polinômio interpolador? P de x vai ser 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 2 vezes x menos 3. Beleza? Então, aí tem um ótimo exemplo de que a gente não necessariamente vai ter o nosso polinômio interpolador com o maior grau possível. Aqui, como eu tinha 4 pontos, o maior grau que o polinômio interpolador poderia ter seria 3, mas ele pode ter grau menor do que isso, tá? Beleza? Então, vamos para o último exemplo desse vídeo. Esse exemplo vai ser o seguinte, deixa eu apagar essas contas aqui. Beleza? E a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos interpolar os seguintes pontos. 1 e 1, 2 e 8 e 3 e 27. Certo? Então, agora eu vou dizer que o x0 é 1, aí o y0 também é 1. Vou dizer que o x1 é 2, então o y1 é 8. E o x2 vai ser 3, e aí o y2 vai ser 27. Certo? Então, como é que vai ficar o nosso polinômio interpolador? A gente vai ter p de x igual a x0, vai ser y0, que é 1, vezes L0 de x, mais y1, que é 8, vezes L1 de x, beleza? Mais y2, que é 27, vezes L2 de x. Vamos determinar quem são esses polinômios. L0, L1 e L2. L0 é quem? L0 de x. Então, eu quero agora que ele seja igual a 0 no x1 e no x2. Então, vai ficar x menos x1, x menos x2. Sobre, mesma coisa que tem em cima, só que com o x0 no lugar do x. Deixa eu ajeitar essa barra aí que está muito inclinada. Agora. Então, x0 é 1. Então, vai ficar 1 menos 2 vezes 1 menos 3. Tá? Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Então, ficou menos 3x menos 2x. Menos 5x. E menos 2 vezes menos 3 deu 6. Sobre 1 menos 2, que é menos 1, vezes 1 menos 3, que é menos 2. Então, deu menos 1 vezes menos 2, que é 2. Certo? Então, esse aqui que é o L0 de x. Quem que é o L1 de x? L1 de x, agora, eu quero que ele seja 0. Eu quero que ele seja 0 no x0 e no x2. Certo? Então, eu vou ter x menos x0, x menos x2. Sobre, mesma coisa que tem em cima, só que com x1 no lugar do x. Então, 2 menos 1, 2 menos 3. Aqui eu vou ter o seguinte, x vezes x dá x ao quadrado, aí x vezes menos 3 dá menos 3x, e aí ainda tem mais, menos 1 vezes x, então ficou menos 3x menos x, dá menos 4x, certo? E menos 1 vezes menos 3 deu mais 3 aqui. Sobre, aí ali eu tenho 2 menos 1, que é 1, vezes 2 menos 3, que é menos 1. Então, ficou 1 vezes menos 1, menos 1. Tá bom? Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre menos 1. E o L2 é quem? L2 de x. L2 vai ser, eu quero que ele seja 0 no x0 e no x1. Então, em cima fica x menos x0, x menos x1. Embaixo. Mesma coisa de cima, só que com o x2 no lugar do x. Então, 3 menos 1 vezes 3 menos 2. Então, vai dar x ao quadrado menos 2x menos x deu menos 3x. E menos 1 vezes menos 2 deu mais 2. Sobre 3 menos 1 é 2 e 3 menos 2 é 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, x ao quadrado
beleza? Menos 3x mais 2 sobre 2. Vamos montar, então, quem é o polinômio. A gente vai ficar com p de x igual a 1 sobre 2 daqui do L0, né? Então, 1 meio vezes x ao quadrado menos 5x mais 6, mais 8 daqui com menos 1 de cá, então ficou menos 8, na verdade, vezes x ao quadrado menos 4x mais 3, beleza? Deixa eu apagar esses dois aqui. E, finalmente, 27 com esse 2 daqui. Então, mais 27 sobre 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 2. Maravilha. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos finalizar o exemplo. O que é que vai dar, então? Quem que é o coeficiente do x ao quadrado aí? A gente vai ter, daqui vai vir 1 meio do primeiro, do segundo vai vir menos 8, e do terceiro vai 27 sobre 2. Então, esse número aí, essa soma de frações, é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o coeficiente do x agora? Aí vai ficar 1 meio vezes menos 5, então menos 5 meios do primeiro. Do segundo eu tenho menos 8 vezes menos 4, né? Então dá mais 32. E do terceiro eu tenho 27 sobre 2 vezes menos 3. Aí no caso vai dar 27 vezes 3 dá 81. Então menos 81 sobre 2 daqui. Certo? Esse é o coeficiente do x. Certo? E quem é o coeficiente que não depende de x? Aí eu vou ter, do primeiro, 1 meio vezes 6, 3. Menos 8 vezes 3, né? Deu menos 24. E 27 meios vezes 2 deu 27. Vamos fazer os cálculos. Aqui eu tenho 1 meio mais 27 meios. Deu 28 meios, que é 14. Pronto, 14 menos 8 dá 6. Certo? Aqui agora eu vou ter o quê? Menos 5 meios menos 81 meios dá menos 86 meios, que é igual a menos 43. Menos 43 somado com 32 daqui vai dar menos 11. Beleza? Menos 11 aqui. E aqui deu o quê? Deu menos 24 mais 27 deu 3. 3 mais 3 deu 6. Certo? Então, o polinômio interpolador para esse exemplo, pelo método de Lagrange, né, vai dar 6x ao quadrado menos 11x mais 6. Certo? Isso finaliza esse exemplo. Então, repara que o resultado de todos esses exemplos aqui teria que dar o mesmo se a gente tivesse feito também pelo escalonamento, tá? Porque o polinômio interpolador, ele sempre existe e ele sempre é único. Então, não tem como fazer métodos diferentes e obter resultados que são diferentes. Sempre tem que dar o mesmo resultado. E para finalizar, eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Certo? Observa que se a gente tivesse f de x igual a x ao cubo, tá? Então, f de 1 seria igual a quanto? A 1 ao cubo, que é 1. Então, f de x passa por esse ponto aqui, tá? F de 2 é quanto? 2 ao cubo, que é 8. Então, ela passa por esse ponto que está aqui. E f de 3 é quanto? É 3 ao cubo, que é 27. Então, passa por esse ponto aqui. Opa, então eu tenho dois polinômios que são interpoladores? Não. Esse aqui não é um polinômio interpolador. Por quê? Porque como eu tenho 3 pontos, o meu polinômio interpolador ele tem que ter grau no máximo 2, né? Então, esse aqui, sim, é o polinômio interpolador. Agora, poderia ser que fosse o seguinte, ó, digamos que eu esteja fazendo aqui alguma medição. Eu sei que tem uma função que relaciona o x com o y, mas eu não conheço quem é essa função, eu só sei esses 3 valores que estão aí. Digamos que a minha função que estivesse relacionando o x com o y fosse essa, certo? Qual que é a ideia que eu tinha falado no outro vídeo? É usar esse polinômio aqui como uma aproximação para essa função que eu não sei quem é, certo? Será que essa aproximação ela funciona bem realmente? E se funciona bem,
em que região da reta, né, em que valores que eu posso esperar que essa minha aproximação funcione direitinho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu fiz no GeoGebra para ilustrar para vocês. Aí, essa curva vermelha é o gráfico do polinômio interpolador, tá? De 6x² menos 11x mais 6. Essa curva verde que está aqui é o gráfico da outra função, que era x ao cubo. As duas funções passam pelos pontos aqui, ó, quando o x é 1 e o y é 1, quando o x é 2 e o y é 8, quando o x é 3 e o y é igual a 27. Aí, pronto. Observa que entre esses valores aí, ó, dentro do intervalo que vai de 1 até 3, os dois gráficos estão muito próximos, certo? Com esse zoom que eu estou aí, eles estão basicamente sobrepostos em algumas partes. Aqui dá para ver um pouquinho de diferença, tá? Mas aqui já não dá para ver quase nenhuma diferença, certo? Então, dentro do intervalo que vai do menor ponto tabelado até o maior ponto tabelado, do menor x que está na tabela até o maior x que está na tabela, eu posso usar o polinômio interpolador como uma boa aproximação para a função que eu não sei quem é, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse alguma aproximação para a função aí, né, no ponto 1,5, e eu não soubesse que a função que rege os pontos de verdade é x ao cubo, o que eu tenho é o polinômio interpolador. O que eu tenho é essa função aqui. Então, no ponto 1,5, eu posso usar o valor do polinômio interpolador em 1,5 como uma boa aproximação. Aí eu posso. Por quê? Porque 1,5 está dentro do intervalo que vai do menor x da minha tabela até o maior x da minha tabela. Agora, se eu saio desse intervalo, se eu olho, por exemplo, se eu olho por aqui, ou se eu saio do meu intervalo aqui pela direita, eu já vejo que se eu me afasto muito do meu intervalo, as duas funções já começam a ficar mais afastadas, né? E para o lado esquerdo é pior ainda, porque uma está indo de volta lá para mais infinito, enquanto a outra está indo lá para baixo, para menos infinito, certo? Então, fora do meu intervalo, que vai de novo do menor x da minha tabela, do menor x dos pontos tabelados, até o maior x dos pontos tabelados, eu posso sim usar o polinômio interpolador como uma aproximação para a função desconhecida. Fora desse intervalo, eu não posso. Então, eu só posso interpolar, eu só posso usar o polinômio para obter valores que estão entre os meus x da tabela, certo? Mas eu não posso usar ele para extrapolar, eu não posso ver nada que está fora do meu intervalo, certo? Para eu estimar algo que está extrapolando, está fora do meu intervalo, eu vou ter que usar outro método. Isso aí a gente vai ver mais adiante, tá? Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.